E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos do Senhor, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Perverteram o juízo quer dizer, eles corromperam a justiça, porque eles julgavam lá em Berseba, eles julgavam as questões do povo. Porém seus filhos, já li, próximo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel. Que é uma dica, irmãos: nunca se congregue quando o seu líder não tiver. Quando o seu líder não tiver e houver uma reunião, não vá. E vieram a Samuel, a Ramá. Samuel está lá, dito envelhecido. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos caminhos do Senhor. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Terceiro ponto. O que é teu, não olhe o que é do vizinho. Não deseje do que é do vizinho. O que é teu, não deseje o que é do vizinho. Amém? Eles olharam as outras nações e tinham reis as outras nações. E eles aproveitaram o ensejo e foram até Samuel pedir para que tivesse um rei sobre eles. E eu posso te dizer uma coisa? Havia um rei. O rei dos reis, e Samuel era um juiz tipo rei. Vamos lá, vamos prosseguir. E disse o Senhor a Samuel. Eu li o anterior? Não. Agora. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Um profeta como Samuel ser rejeitado, eu posso te dizer, irmãos, a sensação é ruim. É ruim. Para um pastor assim é ruim, sabe? Há uma dedicação, há um investimento, há um suor, sabe? A gente muitas vezes, nosso resultado não é o nosso resultado. Nosso resultado vai ser o resultado de vocês. E isso vai nos alegrar muito. Falando disso, hoje eu recebi a notícia, né, Luiz? Você foi promovido então? Aí, ó, o inimigo queria tirar de você. Vai ter o dia dos testemunhos, depois o pastor vai chamar. Mas para um pastor isso é gostoso, sabe por quê? Porque eu lutei com você, o pastor lutou, nós lutamos, a igreja lutou. Mas quantos conselhos ali, quantos áudios você me mandou, e eu, quando você não me mandava notícia, que não tinha notícia nova, me dava ansiedade, né? Eu ficava lá, o Luiz não me mandou notícia hoje, o Luiz não me mandou notícia, o que será que aconteceu? Aí de repente, pum, vai vindo a notícia, e hoje, graças a Deus, quando você mandou lá, letra maiúscula, eu fiquei muito feliz. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. O que Deus está falando assim? Aqui é um princípio do livre-arbítrio. Aqui é um princípio do livre-arbítrio. Veja, pode tirar o versículo, por favor. Até esse ponto aqui, o que eu quero falar chama-se a rejeição a Deus e a autonomia humana. É o homem querer um rei humano e ele deixar, abandonar, não querer ser julgado por Deus e preferir. Uma vez Davi cometeu um erro e Davi preferiu
cair na mão de Deus do que cair na mão do inimigo. Porque ele falou, Deus é um Deus misericordioso. Às vezes, quando nós erramos, vamos cair, as consequências vão cair sobre a nossa cabeça. E quando elas caem sobre a nossa cabeça, a gente não vê a hora de passar, é ou não é? E se Deus vê um verdadeiro arrependimento no nosso coração, o que Deus faz? Ele perdoa. Sabe o que quer dizer? Que Deus simplifica a nossa dor. Sabe quando você está com alguma dor no corpo, você toma uma Novalgina? Não quer dizer que o problema foi tirado, a consequência não saiu, mas você sai da consequência. Sentimentalmente, emocionalmente, tem jeito de ser, às vezes está numa situação muito difícil e acabar que você fica por cima da situação. E Deus te tira. Aqui o Deus está falando assim, faz o que o povo quer. Volta lá o versículo para mim. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Eles tinham um rei. O que às vezes o povo tem que entender, e muitas vezes tem que entender, que a sua bênção passa pelo profeta. Não caia na história de que você está ligado diretamente a Deus. O melhor é ter um profeta. Não vou te dizer que pessoas na palavra do Senhor não tinham relação direta a Deus, e que você também não tem, que Deus não te escuta, que Deus não te ouve. Mas nós vamos chegar no final da pregação. É melhor estar debaixo da cobertura do profeta, ou não é, Luiz? Então aqui, eles rejeitam a liderança de Deus. E a liderança de Samuel. E escolhe o quê? O rei humano, para governar eles. Deus então fala, dá para eles o que eles querem. Versículo 8. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente. Protesta-lhe, é Deus mandando o profeta protestar, hein, irmãos? Vou te falar, viu? Às vezes as pessoas não entendem como a gente às vezes sobe nesse púlpito aqui, dá umas cambalhotas, pula. Protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei. Pedir um rei é como você governar suas próprias decisões e você não precisar mais do pastor. E você não precisar mais de mim. Você não precisar mais dos seus profetas. E você achar que você agora pode e você tem a autonomia para fazer. Que Deus me entregou no meu coração? Cuidado. Deus colocou, eu não estou falando para ninguém aqui, para mim, não estou falando, eu estou trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração, e ó que Deus já colocou faz um tempo essa palavra. Ainda eu falei com a pastora Rebeca, falei, Deus colocou faz um tempo, o pastor atrás hoje, e a gente fica meio assim de trazer. E aí, irmãos, é muito dura a consequência, sabe? Samuel disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros. Ou seja, ele vai tirar teu filho do propósito.
e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares, ou seja, eles serão grandes, mas para o mundo. Eles podem ser grandes para o mundo. E por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, ou seja, pode também ser um lavrador de lavoura. E seguem a sua cega. Uma coisa é ser lavrador de lavoura no propósito de Deus, outra coisa é no meu próprio propósito ou no propósito do inimigo. E façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Vai tirar de você para dar para os criados deles. Também os vossos criados e as vossas criadas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, haverá sim sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Crítico, hein? Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Então são 3 pontos que eu quero trazer nessa palavra. O primeiro ponto eu já falei, que é a rejeição ao governo de Deus e a minha própria autonomia. E isso surge no coração. Nós temos o próprio exemplo do rei Saul, que desejou a própria autonomia. Irmãos, Saul chegou tímido. Ele chegou tímido para Deus. Ele foi um jovem que foi a Samuel, eu vou resumir, Samuel foi atrás lá e acabou encontrando, e aí ele se esconde atrás de uma carroça de timidez do povo. Um coração bom. Passa-se o tempo, ele vai ganhando poder. Passa-se o tempo, ele vai ganhando dinheiro. Passa-se o tempo, ele vai ganhando autonomia. Isso é uma coisa que eu me policiei muito na minha vida. Porque Deus me deu poder até um certo ponto. Deus me deu uma certa vida com independência financeira. E Deus me deu o intelecto. Deus me deu um intelecto, Deus me deu, eu consegui praticamente sozinho. As pessoas falam: você fez algum curso? Fala: eu fiz um curso de 2 meses. A pessoa fala: eu vou fazer um curso de 2 meses. Faz lá um curso de 2 meses, vê se você vai falar inglês. Eu fiquei um louco, alucinado, porque eu precisava pagar o curso, não tinha, precisava cobrir o cheque da minha mãe. Mas tudo bem, aprendi o inglês, aprendi o espanhol. Deus foi me promovendo. Mas só que eu tinha o maior cuidado de nunca me sentir maior do que o meu profeta. Nunca. E você sabe que muitas vezes pensamentos passam pela cabeça.
Não estou dizendo que é só o meu caso, não. E não só em alguma situação, aqui na igreja ou no púlpito. Passa-se no trabalho. Passa na tua casa. Eu estou trabalhando com a minha esposa, nós estamos num projeto junto e eu estou surpreso, não porque pelo resultado dela, mas está sendo eficaz, e eu estou vendo a mão, e na estratégia e nas coisas, eu estou vendo a mão. Então, você tem que se policiar. Saul chegou tímido, foi achado atrás de uma carroça. Eu estou pregando com amor, tá bom? Por quê? Porque eu quero a bênção de vocês, irmãos. Não é o momento da gente perder nossa bênção. E eu vim aqui para declarar a bênção dobrada. E eu vou declarar. Porque, sabe, é o que Deus colocou no meu coração. Mas Saul, olha, eu vou te dizer, ele foi muito querido por Samuel, irmãos. Samuel se apegou em Saul emocionalmente. Não pode um profeta igual Samuel se apegar em alguém que não tenha valor, se apegar em alguém que não deu resultado, se apegar em alguém que era mau. Um profeta igual Samuel, se você for estudar a história de Samuel. Mas o inimigo, ele anda ao derredor, para quê? Para envenenar os nossos corações. É assim que o inimigo trabalha. Você vai admirar o pastor, você vai me admirar, mas pode ser que em algum momento o inimigo possa querer trabalhar ao teu derredor e você de repente possa estar perdendo essa admiração. Não faça isso. Não faça isso. Eu sei quem é meu profeta e sei quem é minha profeta. E não é porque a pastora Rita é esposa do pastor Zé Luiz, é porque a pastora Rita deu resultado em muito na minha vida. E eu trato ela até hoje, mesmo ela passando pelas dificuldades de saúde que ela passou e tudo. E às vezes ela pega no nosso pé, é ou não é? Às vezes ela pega no nosso pé, nós vamos pôr ela na chuva. Quero ver ela entrar na chuva agora. Ela gostava de ir na chuva. Mas eu sempre pus um limite para mim mesmo. Em relação ao pastor, em relação à pastora Rita, em relação ao pastor Carlos, em relação à pastora Liliane. Que quando eu cheguei na igreja foram pastores que me abençoaram. E óbvio que pastor Zé Luiz, pastora Rita foram totalmente responsáveis. Veja, Samuel, totalmente responsável pela evolução de Saul, pelo progresso de Saul, pelos resultados de Saul. Irmãos, Saul chega a fazer uma estátua para ele. Chega a fazer uma estátua para ele. Cadê aquele menino da carroça? Cadê aquele menino de trás da carroça? Eu posso dizer uma coisa para você. Às vezes o povo vai ter uma leitura que por causa dos filhos de Samuel, que talvez deram trabalho para ele, né? Graças a Deus, um dos projetos da minha vida foi não dar trabalho para o pastor Zé Luiz e pastora Rita. Eu estou 25 anos com eles, eu dei trabalho nos 2 primeiros anos. E depois falei, chega. E graças a Deus foi só bênção. E o povo às vezes pode confundir, porque o povo se confundiu aí nessa passagem. O povo julgou os filhos dele, que tinha um problema lá em Berseba, chamou ele de velho. Posso te fazer uma pergunta? Depois disso, quem que ungiu Saul? Depois desse fato que eles chamaram ele de velho, quem que foi que ungiu Saul? Foi Samuel.
E depois, quem que vai ungir Davi? Samuel. Está velho, hein? Está velho, o homem está velho. Veja, Saul desobedece a ordem de Deus de esperar por Samuel para realizar o sacrifício antes da batalha, impaciente e, segundo ele, temendo que os soldados se espalhassem, ele decide realizar o sacrifício ele mesmo. Cuidado de você realizar o sacrifício você mesmo para a tua família. Não se coloque no mesmo nível do pastor e não se coloque no mesmo nível meu. Cuidado, irmãos. Sabe, Deus ele vê. O que é sacrificar no lugar? Sacrificar no lugar é você falar, não, a autonomia é minha aqui agora. Não, peraí, mas o que tem em cima de você? Não, em cima não importa. Em cima não importa. Eu me lembro, pastor, o senhor me dá liberdade, meu pastor, meu pai, meu sogro e tudo. Eu lembro que você tem um coração maravilhoso e abençoado, todo mundo conhece. Você, às vezes você falava assim, filho, você via a minha dificuldade financeira, e você falava, filho, não precisa dizimar não, filho. Lembra, não? Você via, eu não tinha nada na geladeira. Minha geladeira não tinha nada. O pastor ia lá, ficava com dó, saía de volta, ia lá, comprava uns negócios, voltava e enfiava na geladeira, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E a pastora Rita já falava, tem que dizimar, você tem que deixar ele dizimar, porque é a bênção dele, e tal, e tem que dar. E aí foi que, é ou não é, gente? Sim, e a gente vai aprendendo, e ela, pá, e pá. E aí, eu falava, nós temos que dizimar. E eu tenho uma Rita 2 lá na minha casa também, né? Eu tenho a Rita 2 na minha casa, que ali o bicho pega também. Então, se eu chegar, se alguém chegar para você, se eu chegar para o David, eu chegar para a Keren e falar, se alguém chegar para você e querer tirar a autonomia de Deus, ou querer tirar a minha autonomia sobre a tua vida, que vocês estão todos sentados aí, me perdoe aí, mas se eu tivesse sentado aí, eu não teria pai nem mãe sentado para Deus, e eu nunca tive pai nem mãe, já repeti isso daí, já falei e repito, grande risco, porque Saul chega lá e sacrifica, não, eu faço. Samuel, que nada, vamos esperar, vamos lá que eu faço. Quando Samuel chega, ele repreende Saul por sua sabedoria e fala para ele que o reinado dele não vai durar. É como se ele tivesse passado por uma campanha da arca, todas as expectativas e as perspectivas se abrissem, e agora o inimigo que anda ao derredor, que é um ladrão, vagabundo, que vem para roubar, é ou não é, irmãos? Vou te falar, às vezes manda uns enviados do inferno. Então, outro é que quando Deus ordena a Saul que destrua completamente os amalequitas, um povo que havia se oposto a Israel quando eles saíram do Egito, no entanto Saul desobedece à ordem de Deus e poupa o rei dos amalequitas, e o melhor do seu gado e ovelhas, ainda dá uma desculpa que vai sacrificar aquele gado para Deus. E ele está numa situação que ele está numa autonomia fazendo o que ele quiser.
Olha, eu conto para o pastor as minhas vitórias e as minhas derrotas. Eu conto para o pastor as minhas vitórias e os meus fracassos. Eu conto para o pastor, óbvio que eu não estou lá para chorar, não vou chorar. Não, mas sabe, a palavra do Senhor diz assim: alegram com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós não temos essa de só ganhar, ou ganhar a qualquer custo. Para Saul foi um ganhar a qualquer custo. Cuidado com ganhar a qualquer custo. Olha o que diz a palavra do Senhor: você agiu como um insensato, disse Samuel a Saul. Não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reinado sobre o Israel para sempre. Aquilo que ficou para Davi era para Saul. Sabe, não pode ser que outra pessoa pegue o teu lugar, pegue aquilo que é teu, gente. Não pode ser que alguém vai vir roubar a cadeira que você tem que sentar, a propriedade que tem que ser sua, o governo que tem que ser seu, o dinheiro que tem que ser seu. E esse é um alerta, primeiro, para eu jogar a bênção dobrada sobre a vida de vocês. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Porque ele fala que trouxe o boi para agradar a Deus. Quando Deus te falar, rompe. Um dia Deus me falou: rompe com as suas amizades. Rompe. Quer ser meu amigo? Deus falou para mim. Quer ser meu amigo? Quer que eu seja o seu amigo? Rompe. Doeu? Fala, doeu? Doeu. Você tem apego emocional lá de trás. Tem pessoas que fizeram bem para você. Tem muita gente que fez outras coisas, mas tem gente que fez coisa boa, e você vai ter que romper. O maior, assim, um dos maiores tesouros que você pode ter na tua vida, quando você vai seguir com Deus, chama-se renúncia. Aquele que não perder a sua própria vida, não ganhá-la, não é digno de mim. Está escrito na palavra do Senhor. Irmãos, quer uma palavra para a tua vida? Rompe hoje. Eu troquei meu número de telefone. Eu estou dando meu testemunho, né? Que às vezes não é o caso de vocês. Eu dou meu testemunho para quê? Para elucidar um exemplo. E aí você traz para o teu exemplo e vê o que na tua vida está te cercando. E o que tem te amarrado e te impedido. E quando você rompe, eu vou te falar, às vezes esse romper no físico, que eu já contei aqui, eu joguei meu telefone celular na parede, explodiu tudo, fui lá, peguei outro número. Não tinha essa de você colocar o chip e já carregar todos os contatos do WhatsApp. Perdeu os contatos. Pegou, é ou não é? Pegou um número novo, ninguém vai ter mais contato com você. E não tinha tanta rede social. Eu acho que nem tinha, talvez o Orkut estava começando. Mas, aquele ponto eu senti que rompeu no espiritual. Sabe, uma coisa que, quando Davi, ele joga a pedra, ele gira a funda, ele joga e ele derruba o gigante que está caindo ali não é Golias. É Golias fisicamente, mas espiritualmente, irmãos, são potestades que estavam sobre Israel. Nós vamos lá, vocês vão ver o que é Jerusalém, que é maravilhoso entrar no túmulo e tal, mas a hora que você chega em Jerusalém, faz assim, ó. É que a gente chega num nível espiritual de romper mesmo.
mas é um peso, demônios poderosos ali. Fica tranquilo que os nossos são muito mais poderosos. Então, irmãos, não queira autonomia, submeta a Deus, submeta aos seus profetas, submeta na casa do Senhor, submeta, vamos no caminho da bênção, amém? Glorifica aí. Então existe o fato, que foi o que eu falei, o fato deles, né, não quererem mais um Deus como rei e o profeta. Esse foi um fato, foi o que aconteceu, a descrição dos fatos. Você vai lá num processo tal, o que aconteceu tal. Às 8 horas da manhã, ele chegou, bateu na porta, ela foi atendeu às 8:02, às 8:02 ele entrou, blá, blá, blá. Sabe os fatos, a descrição dos fatos. Essa foi a descrição dos fatos, que eles não quiseram, e Deus falou, faz o que eles estão pedindo. Aí Deus fala, essas vão ser as consequências. E aí vem o que? A segunda fase da questão, as consequências. Olha o Davizão, que eu adoro pregar sobre Davi. Olha as consequências da desobediência de Davi. Em vários eventos trágicos, aonde a palavra que foi dada, que a espada não sairia mais da casa de Davi, porque Davi cometeu, eu não vou pregar sobre os detalhes de como ele chegou naquele ponto, mas ele pecou com Betsabá, ele teve tempo de se arrepender, ele teve a condição de voltar atrás, mas ele entra num segundo passo da desgraça, que é ele tentar fazer com que o marido dela volte da guerra, para ter relação com ela, para dizer que aquele filho, que ela agora estava ali, tinha concebido, do Davi, seria do próprio marido. Não sei se vocês leram, mas Davi começou ele a reinar sobre ele, a situação dele, dos outros, e não importa qual for a desgraça e a consequência na vida de outras pessoas que cercam, não. Davi estava cego. E eu não estou falando mal de Davi, não. Eu sou fã de Davi, não do que ele cometeu, mas eu sou fã de quem ele é, no sentido, ele se arrepende. Ele se arrepende. É bom ter um coração que se arrependa. É bom você não se sentir perfeito, porque quando você não se sente perfeito, você não chega perto do abismo. Se você se sente falho, e às vezes não enxerga muito bem, porque até como pastor mesmo, você pode se julgar assim e falar, não vou chegar ali, porque vai que eu tropece e eu role esse abismo. Mas Davi chegou, e aí ele faz lá um meandro. Acontece que, irmãos, o cara é tão leal a ele, que ele não quer dormir com a mulher, ele fica lá na porta do quarto de Davi, e aí Davi faz lá a manipulação dele, para mandar Urias para a guerra, e colocar Urias na frente da batalha. Veja, quem vai na frente da batalha morre. Davi comete um assassinato. Misericórdia. Misericórdia. Por esse fato, que é você querer reinar sobre a sua própria vida, e eu falei e repito, quando eu falo aqui que eu me julgo, que lá eu tive um problema com drogas e bababá, não, mas não foi tanto problema não, pode até ser que não foi, mas para mim eu ponho como foi, sabe? Porque se você põe aquilo como
sabe o emergencial? Ela tipo, emergência, não põe a mão. Danger, já viu? Em inglês, danger. Em vermelho. Ou a cabeça de um Rottweiler, assim, eu ponho lá a cabeça do Rottweiler, aqui não. Aqui não. Porque é perigoso. É bom isso daí. Porque você vai de novo e fala, sou homem, sou falho. A palavra diz assim, basta estar de pé para cair. Debaixo da graça do Senhor. Debaixo da bênção do Senhor. Irmãos, presta atenção. A morte do filho dele com Betsabá, as consequências. Lidar com consequência, hein? A morte do filho dele com Betsabá, o assassinato a Urias, que ele tem que lidar com isso para o resto da vida. Não pensa não que o emocional dele não falava alto a hora que ia dormir. O estupro de Tamar, Aminon, um dos filhos de Davi, estuprou a sua própria irmã. Era meia-irmã. E Aminon, se você for lá e ler essa passagem, Deus amado, você quer fechar a Bíblia e falar, não vou ler isso daqui. O estupro da meia-irmã, Davi ficou furioso e não fez nada contra Aminon. Absalão, o outro filho, que era irmão de Tamar, da mesma mãe, vingou o estupro da irmã, matando Aminon, que era o filho de Davi. Então ele estava nessa altura, com um filho morto com Betsabá, ele estava com o melhor amigo, um dos melhores amigos que ele assassinou, ele estava com o estupro de uma filha estuprada, o filho que estuprou a própria irmã, foi morto pelo próprio irmão, então ele tinha uma filha estuprada, um filho estuprador que foi morto por um outro filho que virou assassino. Consequências. Eu sei, não vou colocar no mesmo contexto nosso, gente, e nem do seu, mas quantos projetos que o diabo não quer matar e roubar das nossas vidas. Quantas coisas o diabo, que é um vagabundo, ladrão, sem vergonha, quer roubar. Eu falei que eu ia humilhar ele no púlpito, Rose, no domingo, que eu ia pisar na cabeça dele e eu ia humilhar. Quando eu desci, eu recebi uma ligação que o David estava com suspeita de apendicite. Eu tive que pegar o carro e correr para lá. E aí, o que passava na minha cabeça? Eu falei que ia humilhar ele, o vagabundo veio para cima do meu filho. Mas nós aprendemos, né, a orar, expulsar, rejeitar a morte. E nós somos na estrada. O pastor tinha saído na minha frente e eu fui com o carro da Keren. De repente o pastor está lá, o pastor me contando, né? De repente eu estou lá, eu vejo o carro da Keren passando, cortando um, cortando o outro. Aí ele falou, meu Deus, eu vou pegar a Keren pelo pescoço. O pastor achou que era a Keren. Era eu, o pai, determinando, expulsando a morte, indo para o hospital. É ou não é assim? É ou não é assim, Wilson? Gente, chega, né? Ainda Absalão morre. Outro fato, Absalão persegue Davi. Davi tem que abandonar o reinado, tem que abandonar o palácio e fugir, só com a roupa do corpo, descalço. Teve que fugir do próprio filho. O próprio filho ficava na porta da cidade falando assim, ó, ei, vem aqui. Aí a pessoa chegava na porta da cidade, Absalão estava lá,
falava assim: você está indo lá para o rei julgar a tua causa? Absalão falava assim: não vai não, o rei não julga mais causa de ninguém, não faz mais nada para ninguém. É que nem um profeta velho. O rei e as pessoas, e ele ficava ali, não, eu julgo. E ele já era o que julgava. Quem são os vossos conselheiros? Absalão fez uma tenda na frente da cidade, começou a pegar as mulheres do próprio pai na tenda. É isso que vocês estão pensando mesmo. Olha o que é um erro. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque eu estou dizendo que vocês estão errando? Não. Uma que eu não tenho bola de cristal. Eu tenho o Espírito Santo. Teve um irmão que veio me questionar que eu estava, nas últimas pregações, eu estava pregando para ele. Não é irmão, é um que foi enviado. Veio aqui e falou para mim assim: eu quero falar com o senhor, porque o senhor está pregando para mim. O senhor pregou para mim, bababá, bababá. E aí eu falei: o que eu preguei para você, irmão? Vai, vamos mais uma vez, vai. O que eu preguei? Não, o senhor falou que quem larga a mulher, fica rico, troca por uma novinha, é vagabundo. E sabe, o senhor pegou pesado demais. Aí eu falei: você ficou rico e trocou a sua por uma novinha? Não. Eu falei: então eu não preguei para você. Não, mas eu falei: irmão, se eu preguei para você, não foi Deus, que eu só sei uma coisa de você. Só sei que você trabalha com X. Só isso. E é gostoso você subir no púlpito, né? Pregar, e aí a pessoa vem falar: você está pregando para mim, e no final não é mesmo que eu estava pregando para a pessoa? E eu não sabia de nada? Eu falei: Deus está me usando aqui nesse lugar. Eu estou vindo para pregar, a pessoa está falando que eu estou pregando alguns cultos para ela. Falei: Deus amado, de onde vens? Nem sei teu, de onde vens, nem vai ser o paradeiro, não conheço. Sabe, uma pessoa nova que chegou aí, não é daqui. Bateu um vento, caiu aqui dentro. Eu falei assim: sabe por que eu prego assim, vagabundo? Sabe por que eu prego vagabundo? Porque nessa igreja, mau caráter não fica. Aqui pastor não trai mulher, aqui presbítero não trai mulher, aqui diácono não trai mulher e obreiro não trai mulher. Falei: aqui não. E uma vez veio uns, já viu? Uns que são contaminados. Geralmente é assim, que o traseirinho anda assim. Já viu não? E sempre a mão é assim, né, gente? Nunca é assim. Sabe, a Bíblia chama de homens escandalosos. Olha, eu estava lendo hoje, uma palavra muito difícil para trazer assim, mas estava lendo lá em Neemias. Eles, depois que construíram os muros e tal, e aí, né, ele está organizando a cidade, e aí ele pega lá toda a genealogia, porque ele quer trazer todo mundo do povo. Tem pouca gente na cidade de Jerusalém, eles levantam os muros, e uma cidade com poucos habitantes, ficava muita coisa vazia assim, sabe? Ele queria criar a população ali. Ele vai. Quando não acha lá o nome de uns que eram sacerdotes, mas não estavam lá nas pesquisas da genealogia, não assume o cargo. Não assumiu, estavam reivindicando, mas não assumiu. E Neemias não deixa assumir. É a importância de uma liderança.
A importância de uma liderança no teu lar, uma liderança na tua empresa, uma liderança na tua vida. Nós vamos para a bênção aqui nessa noite. E o último tópico é a soberania de Deus e a resposta humana. Porque Deus, ele sempre arma uma chance de fazer com que a pessoa se arrependa. Ele dá uma chance de arrependimento para trazer a pessoa de volta para o estado da bênção, para o estado de poder readquirir aquilo que perdeu. E é sensacional, irmãos, porque vocês vão ver que eu quero falar de Elias e Eliseu, a porção dobrada. E Eliseu era um fazendeiro, que quando Elias está passando, Elias joga a capa dele sobre Eliseu. Eliseu está na fazenda. É muito legal isso daí, que às vezes a gente, sabe, nem esperava estar onde a gente está, vocês, nós aqui, com a amplitude que Deus abre de perspectivas, de expectativas de bênção que tem, coisas inimagináveis, que chegam como opção, como hipótese, como chance, como probabilidade, que chega para a nossa vida, que é o que Deus levanta. Quando nós aparentemente estamos no nosso caminho simples da nossa vida, mas às vezes nós perdemos o fio da meada desses começos, do começo onde a gente não estava no caminho do Senhor, quando a gente não estava dentro do propósito do Senhor, quando a gente não tinha nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de Deus. E aí, de um momento, Deus passou pela sua vida em algum momento, onde Ele jogou a capa sobre você. Deus jogou a capa sobre a sua vida. Deus jogou a capa sobre a sua família. Deus jogou a capa sobre você para te dar uma bênção. Que bênção? A bênção de Eliseu. Eu quero a bênção de Eliseu. Eu quero a bênção de Eliseu. A porção dobrada. E nós vamos caminhar até o final. Até o final. Nós estamos fazendo ainda, né? A Nicole não está aqui, não sei se ela está aqui. Acho que está lá embaixo. Ela fez um vídeo maravilhoso e eu te dei uma instrução lá no grupo para como você fazer o vídeo. É ou não é? É ou não é? Por quê, filha? Porque eu sei o caminho da bênção. E você é talentosíssima. Só que o seu talento tem que ser direcionado junto com um discipulado e uma instrução e uma direção. Porque se você focar esse seu talento junto com isso daí, você vai chegar longe. Todos nós. E aí nós temos o grupo da mídia, né? Que eles fazem muitas coisas e eles ficam lá pipocando de coisa para fazer. Mas existe um caminho da bênção. E esse caminho da bênção, ele é dessa forma. Como? Através de Deus, através dos seus profetas. O que mais o pastor me dá aqui é autonomia. Quando eu vou pregar, quando eu vou fazer, quando eu vou falar, eu vou na casa de qualquer um de vocês e o pastor me dá totalmente autonomia. Vem perguntar para mim, para onde vai a arca, presbítero Marino? O que eu falo para você? Vê com o pastor. Veja com o pastor. Para onde vai a arca menor, para a casa de quem que vai. E ele com a pastora Rebeca lá que resolve. E tem coisa que o quê? Eu vou, o profeta vai na minha casa, senta onde? Na minha cadeira, na ponta da minha mesa. Vai ser assim até o final? Vai ser assim até o final. Pastora Rita chegou na minha casa. Vou colocar a mesa, vou dar atenção. Vou fazer o que tem que ser feito para o profeta.
É assim que se busca a bênção. É assim que se tem a bênção. Veja, mesmo que um profeta te dispense, porque Elias dispensa Eliseu por várias vezes. Eliseu fala: eu vou atrás de você, eu vou te seguir, aonde você for eu vou, que lugar que você estiver eu vou. E ele vai. Às vezes a gente quer a porção dobrada do Eliseu, mas a gente não sabe como que Eliseu recebeu a porção dobrada. É ou não é? Legal pra caramba pôr a mão na porção dobrada do Eliseu, hein, irmãos? Muita bênção pôr a mão no Eliseu, mas fazer o que Eliseu fez para Elias, eu nem sei o que ele fez. Eu quero a porção dobrada, eu quero a porção dobrada, eu quero a porção dobrada. Vamos para a bênção. Nunca é fácil. Eu falei hoje ainda, nunca é fácil. Você quer ter um casamento abençoado? Dá trabalho. Dá trabalho. É ou não é? Fala aí. Quem semeia, colhe. O que você semear, você colhe, é ou não é? Semeia pouco, colhe pouco. Quer um casamento colhendo muito? Dá trabalho para semear muito. Quer uma família abençoada de filhos, seguindo valores e princípios? Vai dar trabalho. Vai ter que ensinar na palavra, vai ter que trazer na casa do Senhor, vai ter que... N coisas. Quer um emprego abençoado para você crescer na tua carreira? Quer? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. O grande e maravilhoso Deus, quando você entende Ele, porque antes dele dar Eva para Adão, Ele deu trabalho para Adão. E a palavra do Senhor ensina que Deus trabalha dia e noite para o bem dos filhos dele. Deus não gosta de preguiçoso. Deus, eu vou te falar, irmãos, é difícil, hein? Fala a verdade. Não dá, hein? Você fala, sai. É ou não é? Não dá. Preguiçoso não dá. Não, olha, eu vou falar um negócio para você. O inimigo não está ao redor, não. O inimigo subiu no cavalinho. Mas vamos para a bênção, vai, vamos terminar essa palavra, em nome de Jesus. Fica de pé. Aceitou o chamado. Eliseu aceitou o chamado. Antes de Elias ser levado pela carruagem de fogo, ele pediu a porção dupla, a porção dobrada. Respeitou a liderança de Elias, aprendeu com ele, continuou o ministério depois que ele foi, e foi um grande profeta em Israel. Olha o que falaram para ele, está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Quando estavam prestes a atravessar, Elias disse a Eliseu: peça o que quiser. Sabe o gênio da lâmpada? Que você esfrega lá, e o gênio da lâmpada saiu. E aí tem gente que vai pedir casa, tem gente que vai pedir carro, tem gente que vai pedir dinheiro. Sabe quando Deus foi o gênio da lâmpada para Salomão? E Deus falou para Salomão: pede o que quiser. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. E o que Eliseu pediu de Elias? A porção dobrada do teu espírito. Quer receber a porção dobrada? Eu tenho falado que esse ano é o ano da nossa bênção. E eu estou trazendo essa palavra aqui para a gente sair nessa quinta-feira abraçado com Deus, cheio do Espírito Santo, porque o diabo não vai impedir.
Não vai impedir, ele não vai impedir, irmãos. Ele não vai, o inferno está bravo, o inferno está se batendo, está se debatendo, está tentando impedir. Você quer que eu te falo que Deus vai te dar? Deus vai te dar clareza. Deus vai te dar instrução do que você tem que fazer no dia a dia para dar certo. Deus vai fazer com que aquilo que você faz, você entender que não é por causa que você precisa ganhar um salário, um bônus, uma comissão, e você precisa prosperar no teu negócio. Não. Deus vai fazer você perceber que o que Ele te deu vai servir para que a vida de outras pessoas aumentem o salário, outras pessoas cresçam, prosperem. Quando você estiver fazendo negócio com uma empresa, quando você estiver fazendo negócio com alguém, quando você estiver colocando a sua mão em algum lugar, você vai ter a ciência absoluta que Deus te pôs ali, porque alguém ali está precisando de você, porque de repente ele precisa prosperar, porque ele precisa pagar uma cirurgia da filha, uma cirurgia da mãe, do pai. Aí o teu negócio vai levar para ele uma condição dele ganhar mais, produzir mais, multiplicar mais, para que coisas sejam lá solucionadas de problemas. Se você entender isso, irmão, que a porção dobrada de Eliseu não é para Eliseu, é muita bênção ter a porção dobrada, e você vai ter a porção dobrada. Nós vamos orar aqui, eu vou pedir, vem na frente para receber. E a receber, você vai ver, Ele vai dar para nós, sabe o diagnóstico. O que o médico precisa, doutor? Do diagnóstico correto. Se ele for bom de diagnosticar, ele tem a solução, ele tem N opções de repente de solução. Mas às vezes o difícil é diagnosticar o que o meu paciente precisa. Quer que eu vou te falar? Deus vai te dar de forma clara aquilo que os pacientes de vocês, as pessoas que têm dor, que têm problema, que precisa do serviço de vocês, que precisa do produto de vocês, Deus vai dar clareza em vocês como diagnosticar. E quando você diagnosticar, você vai vir com a solução. E quando você aplicar a solução, ela vai sarar, vai se sentir melhor e vai falar assim: Ele tem a solução para o meu problema, Ele é a cura para o meu problema. Quer que eu te falo? Vocês vão ser a cura para pessoas. Vocês vão ser a cura para empresas, para empresários que estão aí depressivos, para empresários que estão na beira da falência, para pessoas que já se cansaram de tentar na vida e não vem mais uma oportunidade de vencer. O que Deus vai fazer? Vai fazer você chegar para essa pessoa. E você vai ser uma solução para essa pessoa. É assim que Jesus trabalhava. Mais uma palavra então para nós. Eu vou dizer para você, aquilo que Deus tem para chegar na tua vida, para que você seja a cura, quando chegar em você, não vai sair vazio. Ninguém que chegou a Jesus com um problema saiu vazio, saiu com a resposta. Deus tem que trazer as pessoas certas, e Deus vai dar a clareza para nós, para diagnosticar e vir com o discurso certo, e vir com a proposta certa, vir com a oferta certa. Irmãos, eu não estou falando só de bem material e de coisas materiais, estou falando de saúde emocional, de alma. Em nome de Jesus, a bênção de Eliseu, a porção dobrada de Elias para Eliseu, não foi para Eliseu, porque Eliseu purificou a água da fonte de Jericó. Aleluia. Eu senti a presença de Deus aqui. Nossa, como eu quero isso, Senhor. Como eu quero.
como a gente quer ajudar. Quando você sentiu a dor, sabe? Não sei, mas a minha experiência, ela é assim, do meu jeito, sabe? Mas como eu senti a dor de estar lá num dia de angústia, num dia de depressão, num dia de não ver a saída, num dia de não ver a resposta, num dia de tentar resistir e não conseguir porque não tem força. E aí você encontra força. Em Jesus você encontra. Num ministério igual esse, me desculpa, todos os ministérios aí tem muito invejoso, né? Tá, desamarrei, pastor. Olha lá. Não. Eu uso a cueca dele, irmãos. Na segunda semana eu já estava usando a cueca, a camisa. A pastora Rebeca me laçou, falou: esse aqui não sai mais daqui. Eu fiquei lá, já usei tudo que era dele. Não sabia nem dar nó na gravata, sei que me ensinou a dar nó na gravata. Mas sabe, meu, quando você vê a pessoa na dor, e você fala assim: Senhor, me dá isso daí. Me dá, eu estou com sede, com vontade, com desejo. Irmãos, hoje eu sentado conversando com a pastora Rebeca, e o que eu senti, ela sentou e começou a me falar, e eu senti exatamente isso. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Depende de você, na verdade. Depende de nós. Vamos lá, vamos dar o gás final. Vamos a força final, aquele suor final. Sabe, se a gente acha que a gente chegou até aqui, nós estamos bem, vamos dar mais um pouco aí. Vamos fazer que nem Eliseu, vamos ser o purificador da água da fonte de Jericó, que era ruim, causava mortes e infertilidade na terra. Ele jogou sal na água e declarou que o Senhor a tinha curado. Sabe o que é isso, irmãos? Tem muita gente colocando semente na terra e não tem frutificado. A pessoa tem ido, comprado a semente, se esforçado, buscado, trazido a semente, tenta colocar na terra, coloca na terra, não frutifica. Falei: Senhor, eu quero essa unção aí. Eu quero essa unção, não quero o povo precisando de uma água e a água ser podre. Não, eu quero essa água aí. E o que ele fez mais? Ele multiplicou o azeite da viúva. Uma viúva estava em dívida, e o credor ameaçava de levar os 2 filhos dela como escravo. E Eliseu multiplicou o pouco azeite que ela tinha e permitiu que ela vendesse o azeite, pagasse as dívidas e vivesse do negócio do azeite. Irmãos, isso daí é solucionador de problema, é resolver as causas das pessoas. Quantas pessoas estão indo dormir endividadas, devendo para agiota, sendo ameaçadas? Eu vou pregar a salvação, e Jesus ele traz a salvação na casa das pessoas. Muitas vezes ele vem resolvendo o primeiro problema da pessoa, e depois ele resolve a eternidade da pessoa. Mas a isca que ele vem para buscar, a isca eu vou fazer a pessoa morder a isca, e a pessoa morde a isca. Ele vem passando por Jericó, de repente sobe um na árvore para ver Jesus, e Jesus para e fala: eu vou dormir na tua casa então. Ele não fala da salvação, ele não fala você vai para a eternidade, ele não fala você está em pecado, você vai morrer e você tem que se converter, porque se não se converter você não tem a vida eterna. Não, Jesus vai lá para resolver um problema do Zaqueu. Quer resolver, quer a porção dobrada? Dá trabalho. Ressuscitou o filho da sunamita, que ele
Eliseu havia profetizado que ela teria e morreu. Eu quero essa unção nessa noite aqui. O filho nasceu, mas morreu. Talvez a gente tenha profetizado coisa aqui na vida de vocês que tenha morrido. Mas hoje, Deus está falando aqui, traz para o profeta de novo. Traz para o profeta de novo aquilo que está morto na tua mão. Traz. Você vai colocar diante do profeta. E o profeta vai orar e vai voltar à vida os seus projetos. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Glorifica, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu quero projetos aqui ressuscitando nessa noite. Eu quero projetos voltando a ter vida nessa noite. Eu quero ver meninos, eu quero ver homens, eu quero ver mulheres, eu quero ver empregos, eu quero ver empresas, eu quero ver finanças, eu quero ver doenças indo embora, cura vindo. Eu quero ver aqui Deus ressuscitando tudo que Ele tem, tudo que tem para ressuscitar. Pode ser que nós demos uma palavra, vocês receberam, mas perderam. Deus está falando assim: vocês vieram no profeta de novo, vai receber de novo. É importante ter profeta, gente. É importante ter profeta, gente. Estou falando para vocês, é importante ter profeta. Aleluia, aleluia. Pois é, irmãos, não para, né? Oh Deus amado, curou a lepra de Naamã. É surpreendente, fala, não é? Eu estou falando aqui, não é surpreendente? O que esse homem fez com essa porção dobrada? Curou a lepra de Naamã, que era um comandante do exército do rei da Síria, que tinha lepra. Deus vai te usar para resolver o problema da viúva, vai usar para você resolver o problema do sheik do Dubai, resolver o comandante do exército, o CEO, o diretor, seja lá quem for. Multiplicou os pães. Eliseu multiplicou 20 pães de cevada e algumas espigas de grão fresco para alimentar 100 homens. Esses são os notáveis. Recuperou o machado flutuante. Recuperou o machado que afundou. Recuperou o machado que afundou. E ele deu a palavra e o machado flutuou. Oh, irmãos, me desculpa, mas o que Deus coloca na minha cabeça é o seguinte: um machado que afundou no meio de um rio, você não sabe onde está. Você tem que mergulhar, procurar, puxar ar. Deus está valorizando e está nos dando autoridade na nossa palavra. Vocês não sabem onde estão, não sabem onde está a bênção, não sabem onde ela está, não sabem onde é que está aquilo que vai servir para você. Abra a sua boca. E o machado era emprestado, ó, o pastor está acrescentando. Machado era emprestado. Quem está devendo aí precisa pagar empréstimo. Deus vai fazer você achar o machado para você pagar suas dívidas, meu irmão. O último, vai, dos notáveis. Eu falei: Senhor, nós queremos isso aí, sabe? Em ficar lá. Meu Deus, já perdi o interesse em tanta coisa. Quando o exército arameu veio capturá-lo, Eliseu orou para que Deus o cegasse. Depois de levá-los a Samaria, ele orou para que Deus restaurasse a visão. Em vez de matá-los, o rei de Israel os alimentou e os enviou de volta para casa.
e os ataques arameus cessaram por algum tempo. Ah, pelo amor de Deus. Quer a porção dobrada? Quer a porção dobrada? Quer a porção dobrada? Corre atrás do profeta. Quer a porção dobrada? Quer a porção dobrada? Corre atrás do profeta. Vou repetir de novo. Eu estou fazendo. Quer a porção dobrada? Quer a porção dobrada? Corre atrás do profeta. Quer o machado de volta? Quer curar a água ruim na vida das pessoas, os seus clientes? Poxa vida. O pastor foi cortar o cabelo e resolveu o problema da manicure. Não é uma questão da nossa vida. E o pastor estava sem voz. Não, para Deus é assim mesmo. Vai. A gente não manda na nossa vida, é ou não é? Quando você está na mão de Deus, se entregou na mão de Deus, cara, não tem essa. E às vezes você fica cansado, estressado e tudo. E você fala, você acorda. Às vezes eu acordo na segunda-feira que eu acordo quebrado. Falo, eu apanhei. Tomei uma surra. Mas não é. A gente vem consertando coisas. A gente vem trabalhando, a gente vem falando, a gente vem influenciando, a gente vem semeando, a gente vem e às vezes você acha que aquilo ali tudo está sendo feito no físico. Irmãos, está uma guerra no espiritual. Mas vamos fazer igual eu coloquei aqui no final. Vamos fazer que nem você vai cegar o inimigo. Nós não queremos guerra com ninguém, mas Deus vai fazer através da nossa vida cegar o inimigo. Essa semana eu fiz uma reunião com o Head para a América Latina do Google. Um indiano que mora nos Estados Unidos. Grandes coisas. E a SpaceX me mandou um e-mail para eu enviar meu currículo, que eles iriam analisar um head para a América Latina, e eles estavam me considerando. A SpaceX do Elon Musk. Tem coisa grande para acontecer, gente. Tem coisa grande para acontecer, gente. Coisa louca. Eu falei que ia ser irracional. O pastor tem pregado aqui, tem falado, vai vir de onde você não imagina. Eu não posso falar. Tem coisa que eu não posso falar. Eu vou esperar concretizar e vou dar o testemunho, para vocês verem o quão poderoso é aquele versículo que diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Nós queremos a porção dobrada? Segue o profeta. Segue o profeta. Não abre mão não. Se eu não tiver legal uma hora e não dá para ir na tua casa, continue insistindo. Continue insistindo. Continue insistindo. Continue insistindo. Pede, quer o pastor lá? Pede o pastor lá. Quer que unge? Unge lá. Quer que vai? Vamos lá. Nós não vamos perder. Nós não vamos perder a bênção, nós não vamos perder. Em nome do Senhor Jesus. O que eu mais quero nessa noite aqui então? Que o nosso profeta determine a bênção e a porção dobrada sobre a nossa vida. Gente, olha o que ele está falando aqui nessa palavra, que eu não quero sair da palavra não. Eu quero ficar nessa palavra até meia-noite. Ele está falando que nós profetizamos bênção para o povo. O Senhor profetizou bênção para mim, que veio e o inimigo roubou, e agora eu estou trazendo de volta, e você vai ressuscitar.
pastor vai falar. Eu ia falar no final, mas o pastor vai falar. Eu quero a bênção do meu profeta ou não quero? Irmãos, Deus vai trazer de volta tudo que você perdeu, em todas as áreas da sua vida. Vou repetir: em todas as áreas da sua vida. No emocional, vai. No conjugal, vai trazer no conjugal. Aquilo que se perdeu lá atrás não foi bom. Deus vai te dar um novo relacionamento, uma nova pessoa, sei lá. Deus vai fazer com que novo aconteça na tua vida. Pastor, traz porque eu estou vendo chegando, hein? Eu quero as águas curadas, irmãos, para a gente poder pôr a nossa semente e dar fruto em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica a Deus. Culto extraordinário, palavra extraordinária. Glorifica. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias, e Deus quer entregar para vocês. Elias fez uma quantidade de milagres, e Eliseu fez o dobro faltando um, e Eliseu morreu. Eliseu morreu faltando um milagre para fazer o dobro do que Elias fez. E onde puseram o corpo de Eliseu, um dia teve uma guerra, e ao fugirem, as pessoas estavam com um cadáver na mão e jogaram na cova de Eliseu. O cadáver bateu no corpo de Eliseu morto, só estavam os ossos lá. Bateu no corpo, o cadáver ressuscitou, completando exatamente o dobro de milagres de Elias. Então, se a bênção é dobrada, glorifica. Então, nós vamos ordenar, creia, culto de bênção, transformador, abençoador, vai glorificando. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor.
Você está participando de um avivamento, 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 avivamento. Poder de Deus, chuva cerotas. Glorifica, glorifica. Recebam, recebam, receba a porção dobrada, receba a porção dobrada, em nome de Jesus. Receba, 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 creia, creia, receba, em o nome de Jesus Cristo. Grita, e eu recebo a porção dobrada, em nome de Jesus. Glória a Deus. É benção, é benção, é benção. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sonhava com esse momento, que a gente vivesse o avivamento. Vocês estão vivendo um avivamento pessoal. Que a paz, que a alegria, que a vitória, que a bênção, que Deus está restituindo. O que Ele promete, Ele cumpre, meu Deus. Porção dobrada. O que vocês viveram até hoje, na presença de Deus, será dobrado. A bênção, a autoridade, o poder. Alegre o coração. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vão em paz. Que o Espírito Santo de Deus transporte na vida de vocês. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Que você chegue em casa e possa dizer: